Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso, este é o Rosa dos Ventos, nosso podcast dedicado à jornada interior, psicológica, simbólica, metafórica do processo de imigração e mais particularmente do imigrante brasileiro, né? Como a gente sabe, esse processo tem se intensificado nos últimos anos. Este ano, 2025, nós vamos bater o recorde de imigração brasileira para vários países e na soma geral será o maior número de brasileiros que vão emigrar na história, né? Bom, hoje eu encerro uma breve trilogia com 3 resenhas sobre culpa, medo e vergonha no imigrante e trazendo algumas nuances do imigrante brasileiro. Bom, a gente sabe que esses sentimentos não são exclusivos dos imigrantes, tampouco dos imigrantes brasileiros, mas são elementos muito importantes para a jornada interior e psicológica de qualquer viajante, nômade, qualquer pessoa que se coloca, digamos, diante do desconhecido em uma nova cultura, em um novo país. Então vamos lá para esse terceiro episódio, quando eu vou falar do medo. Me acompanhe. Bom, o medo, assim como outros sentimentos de alto impacto e grande complexidade, combinam, misturam, sobrepõe várias camadas de elementos de ordem psíquica, física, existencial, simbólica. Enfim, o medo é um desses sentimentos poderosos, não é à toa que eu escolhi para falar dessa trilogia relacionando com a questão da imigração. Mas, essencialmente, eu gostaria de destacar aqui que o medo vai aparecer naquelas relações mais, digamos, aquelas cenas mais prosaicas que todos nós sabemos, da criança que tem medo do escuro, não é? E nós adultos, naturalmente, temos bastante relação com esses sentimentos bem primitivos, né? Bem primários da nossa existência, da existência humana, né? Então tem a ver com a questão do desconhecido, da insegurança, de não saber por onde se está indo, uma provável presença de ameaça, risco, tem a ver com essa primeira, digamos, cena que eu relacionaria com o medo. Outro aspecto que tem correlação direta com o medo é o medo de perder algo muito valioso. Todos nós temos, né? De perder um ente querido é algo muito terrível. E em uma circunstância ou outra, mesmo que não haja uma relação com a realidade, por exemplo, uma doença de um ente querido, se nos ocorre essa sensação de que, puxa, o medo de perder essa pessoa ou algo muito valioso para a gente, né? Essa é uma segunda dimensão que eu gostaria de destacar aí, tentando cercar e contornar uma definição, digamos assim, da forma como o medo se apresenta, né? Uma outra situação é antes, por exemplo, de sentir uma dor ou antes de passar por uma situação desagradável, dá uma certa... aí se confunde um pouco com a ansiedade, mas tem um certo medo, né? Por exemplo, o medo de tomar uma agulhada de vacina. Tem gente que morre de medo. Eu, particularmente, já tive situações em que fui tirar sangue que eu passei mal e eu fui trabalhando aos poucos para vencer este medo, né? Digamos, né? Dessa forma. Agora, veja, o medo que tem essa relação primitiva, animal, né? Tem uma relação com a sobrevivência, né? Quer dizer, ter medo de entrar numa viela escura à noite tem uma relação
natural e concreta, empírica, digamos assim, com uma provável ameaça que pode acontecer num local assim, né, onde você não está vendo quem vem de lá, ou pode ter um esconderijo para alguém lhe surpreender, enfim. Essa é uma questão muito importante, ou seja, o medo tem uma relação direta com a questão da preservação, da autopreservação e da sobrevivência. Nesse sentido, tem um sinal positivo, né, digamos. Mas tem um sinal negativo, que é também a questão de chegar ao ponto de perder a liberdade, perder a espontaneidade, né? Ambientes de muita insegurança, eventualmente até em questões de países em guerra ou em situações em que não há muita segurança dentro desse espaço, também causam uma perda de liberdade, a presença do medo, né? Escritores importantíssimos como o Solzhenitsyn, por exemplo, ele dizia que conviver na União Soviética era saber conviver com a questão do medo todo o tempo, porque não havia segurança. Portanto, o medo tem inclusive sinais positivos e negativos. Bom, com esse pequeno mapeamento aqui do medo, a gente vê que particularmente o imigrante, ele se submete voluntariamente, ou às vezes involuntariamente, às vezes as pessoas imigram de forma compulsória, né, como nós sabemos. Mas no mais das vezes, na situação que nós estamos assim, bem dedicados a analisar esse momento de grande crescimento da imigração brasileira, os desafios psicológicos, culturais, sentimentais, que o brasileiro está enfrentando nas novas terras, né, nos novos espaços culturais, novos países, o medo vai se apresentar obrigatoriamente, porque, por definição, o imigrante é aquele que se lança a um desconhecido, se não um completo desconhecido, mas o campo do desconhecido estará sempre lá. Então, é interessante isso, porque psicologicamente o imigrante vai para o lado digamos, metaforicamente aqui, da viela escura, né? A gente não sabe exatamente de onde vai sair o gato preto, onde é que tem uma passagem que a gente deve olhar bem para não pisar num buraco e coisas dessa natureza. Ou seja, metaforicamente, o imigrante vai ao encontro do desconhecido, que causa insegurança e que tem um fator, um elemento de medo, um tempero de medo nessa história. Mas a psicoterapia, por outro lado, nos mostra uma coisa interessante, né? Que se há a presença do medo, há também um processo quase que invariavelmente edificante de crescimento pessoal. Ou seja, correr esse risco, estar próximo desse risco, é uma fórmula, é uma ponte para a ampliação de horizontes, para o crescimento, para o entendimento de uma série de fatores externos e internos que são proporcionados pelo processo da imigração. Então, visto isso, eu gostaria, para a gente seguir adiante aqui nessa resenha sobre a culpa no imigrante, eu gostaria de destacar 3 formas, né, para a gente explorar um pouquinho aqui na nossa resenha. Uma primeira forma é o medo do desconhecido. Eu gostaria de transitar um pouco sobre este título, né? O segundo, o medo da perda, que a gente já falou um pouco, mas eu queria aprofundar um pouco mais, né, na cena do imigrante. E um terceiro, que é o medo de algo que eu vou chamar como o medo de uma irreversibilidade, o medo do caminho sem volta. Até publiquei um artigo recentemente sobre isso, né? Eu chamei de o caminho sem volta. Na verdade, não é um caminho sem volta a imigração, sempre tem volta, não é? O que a gente está falando aqui talvez tenha a ver com aquela sabedoria, grande sabedoria de que o rio não passa 2 vezes no mesmo lugar, né? Quer dizer, é um caminho sem volta no sentido de que nós vamos nos transformar, aquele lugar para o qual podemos voltar mais cedo ou mais tarde ou nunca mais, ele não será mais visto como o mesmo, ele não será mais o mesmo para aquele que viaja e ganha novos
conquista novos sentidos. Então temos aí então essas 3 formas que nós vamos explorar agora. O medo desconhecido é a forma mais visível na trajetória do imigrante, porque tão logo o viajante pisa em solo estranho, ali se descortinam novos códigos, novas regras de conduta que às vezes parecem verdadeiros enigmas, né? Por que que aquela pessoa não achou legal, porque eu fiz alguma coisa, às vezes foi um pequeno toque nas costas. Outro dia um amigo me comentava algo assim, de que ele estava, eu acho que na Bélgica, e que ao tocar nas costas de uma moça, parece que ele estava conversando com, dentro do código brasileiro, não era nada demais, essa moça ficou totalmente transtornada e causou uma sensação muito desagradável nesse encontro. Então, o medo desse desconhecido é exatamente o medo de ser rejeitado, de que a solidão seja mais densa do que se esperava anteriormente, enfim, transitar num código do não ser bem-vindo, do ficar deslocado, enfim. Freud tinha uma formulação que ele aplica para várias coisas, mas em relação ao medo particularmente, de que situações onde a pessoa sente uma aflição muito intensa, de pavor, de temor, filmes de terror, tem pessoas que não suportam ver filmes de terror. Eu particularmente não aprecio muito, né? Então essa sensação do insuportável diante de algo desconhecido que causa pavor, temor, ele acha que tem ali algo da ordem do próximo do recalcado, algo que foi reprimido para uma dimensão inconsciente que não se quer retomar, ou que é muito perigosa para o nosso equilíbrio psíquico e não se quer retomar. E Jung tem uma formulação parecida, tá? Eu estou sendo aqui um tanto... Estou simplificando, esses grandes autores são altamente sofisticados e complexos, mas o Jung teria algo parecido também, em que uma sinalização dessa ordem de grande temor e grande pavor que paralisa, por exemplo, numa situação num país estrangeiro e a pessoa está com medo até de sair de casa, ou é convidado para uma festa e fica aflito antes de ir, porque pode ser uma situação muito... em que ele não saiba lidar e tem um certo medo de ser inconveniente ou não ser bem-vindo. O Jung falaria de que nós estamos próximos das nossas sombras, dos nossos ambientes internos, conteúdos e sentidos internos, psíquicos profundos e que são difíceis de lidar. Portanto, a questão do medo do desconhecido é algo que aciona simultaneamente, curiosamente, sensações estimulantes, porque a gente tem o impulso da curiosidade de conhecer o desconhecido, desvendar, deslumbrar o desconhecido. Isso é um elemento estruturante, um impulso principal do imigrante, né? Ir ao desconhecido e conquistar o mundo, e ao mesmo tempo tem o seu lado, que eu diria, temeroso. Já o medo da perda, ele atua em um registro mais silencioso, contudo bastante profundo, né? Porque tem a ver com, por exemplo, um medo da perda de identidade, de origem, uma perda de pertencimento mais espontâneo, uma perda de onde você era o rei, onde você dominava, onde a pessoa dominava, né? Onde havia intimidade com o idioma materno, referências que antes... sobre as quais a gente se ancora sem esforço, né? Correr para o colo da mãe, ou correr para o ombro amigo, ou correr, ou estar no velho e confortável quarto, o lar,
Então, esse medo da perda tem a ver com o medo de se afastar definitivamente, né? Como eu posso dizer? Do que antes era natural e espontâneo e agora exige intenção, agora é algo deliberado. Pelo menos nos primeiros meses, ou talvez até um ano, 2, o esforço de se comunicar numa língua que está se adquirindo, né, no domínio de fluência diária, é bem diferente, né, de falar esporadicamente, é um esforço bastante grande, né? Na minha experiência, quando eu estive vivendo fora do Brasil, falando todo o tempo uma língua que não é a minha língua materna, a experiência que eu tinha era chegar no final da tarde, início da noite em casa, absolutamente exausto, né? É uma experiência bastante difícil. Eu estou destacando isso para falar desse campo aqui do medo, no sentido de que há um certo receio de se perder esse lugar da espontaneidade, porque é tudo um pouco premeditado, né? Você pensa o que vai falar, às vezes até faz aquilo que o aprendiz de uma segunda língua no início faz bastante, que é traduzir, né? Pensa em português, depois fala em inglês ou francês ou italiano, enfim. E para muitos imigrantes, esse medo ele se manifesta como uma espécie de luto difuso, né? Quer dizer, por vezes que é até invisível às pessoas que estão próximas, né? Mas que está para o indivíduo bem presente, né? Como uma ausência de um lar que não existe, sabe? Um sentimento, tem uma certa... Não é inquietação, aí é de fato uma ponta de angústia, né? Então, e é um lar que não existe mais e que também se torna inacessível nessa transição, né? Então, a imigração é, nesse sentido, uma experiência de desapego que vai cobrar o seu preço, talvez com esse medo mais sutil e profundo, que é o medo da perda. E por último, eu destaquei essa terceira forma, da irreversibilidade, o medo da irreversibilidade. Vejam que essas 3 formas que eu estou destacando aqui nesta resenha, elas não são títulos teóricos, conceituais, não tem nenhuma ambição nesse sentido. Aqui é mais uma estratégia narrativa para que a gente possa pincelar alguns elementos que são relevantes para os imigrantes e que concernem ao medo nesse quadro que a gente montou aqui de vergonha, culpa e medo, né? Então, esta forma, ela é talvez a mais sutil e talvez a mais angustiante também, né? Porque é o receio, o temor de ter errado no caminho, né? De ter atravessado um limite a partir do qual não se volta mais, e algumas coisas serão perdidas, né? Não é uma sensação agradável, vamos combinar, né? Esse medo se revela em perguntas do tipo: e se não der certo? E se eu não tiver mais volta? E se nada fizer sentido? E isso pode acontecer e acontece em situações que eventualmente se passou por um contexto desagradável, ou uma pessoa grosseira do país onde o imigrante está lhe tratou mal. Isso é muito comum, né? No nosso país também, só que a gente está aqui acolchoado, né? Suportado por todos os elementos da cultura, em que a gente pode até reagir e dizer: nossa, mas que grosseria. E isso, eventualmente, num outro país, onde você não tem os instrumentos, o repertório para fazer frente, pode ser algo devastador naquele momento. Então, e que suscitam essas questões, né? Puxa, e se não fizer mais sentido isso que eu estou fazendo? Ou for um grande erro, né? E emigrar tem essa questão, né? Em uma grande medida, viver entre 2 mundos, porque não se apaga a vida
original, ou da origem da materna, né, da língua materna, da cultura materna, com um botão, né? Isso estará sempre presente e isso nos constitui, e isso em grande medida deve ser um motivo também de orgulho e da gente prestar contas e honrar as nossas origens, mas ao mesmo tempo é também um esforço de conquistar um novo lugar e não ficar preso imaginariamente em algo que nem existe, né? É como se viver, sei lá, eu estou aqui em São Paulo nesse momento, sou da Bahia, quer dizer, nossa, aqui não tem acarajé, e me lembrar de todos os dias disso, né? Não faz nenhum sentido, aqui é diferente, aqui é pastel, né? Então, de uma forma bem metafórica que eu estou falando, é também se entregar para o novo lugar. Portanto, este receio, esse temor da irreversibilidade é algo que é sutil e que pode operar também, está muito presente na vida do imigrante, com esse temor da escolha mal feita, né? E de algo que da antiga identidade vai se desfazer nessa travessia, né? E que nunca mais a gente possa dizer com clareza qual é o meu lugar no mundo. Não é raro esse sentimento, né, do imigrante, de que se vive entre dois continentes, entre dois mundos, e esses dois mundos estão presentes e há o temor de que em nenhum deles a gente esteja, digamos assim, integrado, feliz ou tenha conseguido abraçar esse novo destino. Esse é um temor bastante comum também no imigrante e que nem sempre, ou na verdade, se a gente mergulha na questão com mais atenção, a gente vai perceber que isso não tem um fundo de verdade completa, né? Bom, encerrar essa trilogia, né, de vergonha, culpa e medo, pela questão do medo, né, quer dizer, ajuda a reconhecer que é este último que nos acompanha ali por mais tempo, talvez, né? Mas também reconhecer que não representa apenas susto, temor e paralisia, né? O medo pode trazer novas bússolas, né? Novos sentidos, ele nos alerta, ele serve para nos preservar, né? E até em algumas condições nos fortalece, né? Porque saber controlar o medo, enfrentar o medo é uma grande conquista. Eu, no pequeno medo que eu mencionei aqui de tirar sangue, para mim foi uma grande conquista e fazer isso e sair tranquilo ali tem uma questão assim de conquista de uma dignidade, de uma integridade, né? Então isso é muito interessante, porque a verdadeira coragem do imigrante não significa ser completamente destemido, né? Mas atravessar esses temores com essa dignidade que eu estou falando e com essa integridade e manter uma chama acesa da busca por seu lugar no mundo, né? Então eu gostaria de encerrar dessa forma. Aproveito para mais uma vez reforçar o convite de que você se inscreva no nosso canal, se você se interessa pelo conteúdo, se você gostou, dê o seu like e até o próximo episódio de Rosa nos Ventos. Até lá.